Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, tá certo? Então hoje a gente vai começar com uma mensagem e ela diz o seguinte, que a nossa coragem seja sempre maior que os obstáculos no nosso caminho, tá bom? Então que a gente tenha coragem, sabedoria para enfrentar aí os obstáculos, tá certo? Então, nós vamos dar seguimento aqui, com a nossa aula número 18, que é a aula de correção, tá bom? Sexto ano é a aula de correção das atividades do capítulo 7. Esse capítulo 7 falava do quê? Quem lembra aí qual era o conteúdo central? Então, vamos lá. Falava sobre a questão dos agentes externos do relevo. Ainda trabalho na questão do relevo aqui, só que focando nos pontos aqui dos agentes externos, ou seja, aqueles fatores que acontecem aqui fora que modificam o nosso relevo. Seguindo aqui, a gente vai ter, vamos começar na verdade, na página aqui 179, com essas questõezinhas aqui, tá bom? A primeira diz o seguinte: observe a imagem abaixo, identifique aqui pelo número, tá bom? E denomine aqui as formas de relevo, do nosso litoral, tá bom? E aí eu quero que vocês observem aqui e vamos dizendo na sequência o que é cada coisa, tá bom? Aqui pelos numerozinhos. Então, vamos começar aqui com 1. O número 1, vai ser a mesma coisa, a gente vai observar a estrutura, vai ser a mesma coisa que o número 4, a mesma forma aí de relevo que o número 4. Observem, ó, os paredões aqui, então é a mesma coisa. Então, que coisa é essa? Seriam as falésias que a gente trabalhou. Então, o 1 e o 4 são falésias, tá bom? O 2 vai ser a mesma coisa que o 6. Ó, percebam aqui, a formação. Então, a gente vai observar e vamos aí notar naturalmente que a gente tá falando aqui, quando a gente observar a questão do 2 e o 6, que são o que a gente chama de baía, por conta do seu formatozinho aí, que a gente chama IU, um formatozinho no U. Então, aqui a gente trabalhando aqui a questão das baías. O 5, seria essa ligaçãozinha aqui, ó, adentrando o mar, a gente chama do cabo, a forma litorânea aí do cabo, A sétima é o que, minha gente? Então a gente percebe uma faixa de areia aí, próximo ao mar. Então é uma praia, naturalmente, tá bom? O 8 é essa colocaçãozinha aqui, ó, essa formazinha aqui. A gente sabe que são as restingas, tá bom? Ó o paredão aqui, essa faixa de areia, com o mar adentrando aqui, em algumas partes. E a 9, na verdade, aqui é isso. Quem lembra o que é isso? Esse corredor aqui, ó, de areia que vai se ligar a uma porção que já está ali, quase que uma ilha, mas que tem esse corredorzinho que liga ao continente, A gente vai chamar aqui do tobolo, Então, essas são as formas, gente, de relevo aqui apresentado na questão 1, que pede para vocês observar e a partir dos números ir colocando o que é cada coisa, tá bom? Na segunda, na mesma imagem da atividade anterior, identifique, pelo número e denomine as formas do relevo litorâneo aí produzido pela ação, ação acumuladora, construtiva ou sedimentar das águas aí marinhas, tá bom? Quais serão, que tá aqui relacionado à construção, da acumulação de sedimentos, vão ser as praias, aqui, as restingas e os tombolos, minha gente? Então, a gente vai observar aqui tranquilamente. Então, é acúmulo. O que acumula sedimento? Uma praia, a areia da praia é acúmulo de sedimento, como a gente já trabalhou. A questão das restingas também, porque essa faixa aqui de areia é acumulação. E a questão dos tambolos também, essa faixa aqui, esse cordão que liga, essa ilhazinha ao continente, também é acumulação. Seguindo aí, a gente vai ter nessa questão de número 3, observe a imagem abaixo e responda. Então, vamos observar na questão 3 essa imagem e ele fala assim, ó, qual é o nome dessa forma de relevo e qual o seu agente
transformador. Gente, qual é a forma de relevo que a gente está tendo aqui? Vai ser o que a gente chama de arenito, né, ou morro testemunho, né, significa que a gente tinha, né, nessa mesma altura um restante ali dessa forma de relevo, tá bom? Mas se por uma questão de transformação aí, né, de estar sendo esculpida, principalmente pela ação do vento, tá bom? Porque a gente percebe que não temos água próxima aqui, né? Então, é a ação principalmente do vento que vai fazer essa modificação e vai esculpir essa nova forma, tá bom? Então, formação de um arenito, né? Que aí é decorrente principalmente, acho que de uma questão de um morro, tá bom? E oriunda aí da ação dos ventos. Seria o que a gente colocar aí como resposta correta. Na quarta, na imagem abaixo, é bastante clara a ação do intemperismo sobre o relevo. Imagem aqui, ó. Observe, identifique e descreva. Que tipo de intemperismo ele quer saber aqui nessa pergunta? É bem interessante, porque ele quer saber que tipo de intemperismo atuou aqui sobre essa imagem. Tranquilamente, gente, a gente percebe que a rocha ela está sofrendo aí um intemperismo biológico. Tá bom? Então, um tipo de intemperismo que a gente observa aqui é o biológico. Lembra que a gente tem o quê? O físico, o químico e o biológico no intemperismo aí. Seguindo na página 183, ele vai colocar aqui, né, a questão de um poema aqui, de um trecho, né, de um filme, né, de uma fala de um filme. Ele coloca assim, ó: o ambiente do sertão, árido, quente durante o dia, mas que à noite apresenta quedas bruscas de temperatura em virtude da sua, né, dinâmica ou da sua distância aí, né, do mar. Favorece a questão do intemperismo. Explique esse mecanismo. Que mecanismo? O mecanismo do intemperismo, né? Ele também quer que você observe que tipo de intemperismo aqui acontece. Então, favorece o intemperismo físico, mesmo, daquele intemperismo que ele acontece a partir dessa mudança. Então, muito quente, ele acaba aí, né, se dilatando. Esfria, ele se comprime. E aí, nesse processo, a rocha vai aí, realmente se fala, cedendo, que a gente pode colocar assim para ficar mais fácil vocês entenderem. A mudança de temperatura durante o dia ocasiona a dilatação. E a sua queda aí, né, de temperatura, a compactação, né? Quebrando aí partes dessa rocha. No processo contínuo, provoca essa queda, né? Essa quebra dessa rocha aí. Tá certo? Seguindo aqui, ele coloca assim: observe a imagem abaixo e depois marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Observamos a imagem aqui, né? Também um morro aqui, testemunho, próximo a um relevo, que aqui deveria ser um relevo só, né? Mas aí a ação, né, erosiva do intemperismo, principalmente aqui, vai provocar aí essa modificação de relevo. Então, na formação desse relevo só atua agentes internos. Aqui só tem agente interno, minha gente? De forma alguma. Aqui só tem agente externo. Né? Então, já observe que essa forma aqui de relevo que ele está apontando aqui na A, só tem ação aqui, nesse caso, de agentes externos. Então, a primeira é falsa. Segunda, o principal agente da formação do relevo apresentado foi o rio. Então, provavelmente, a gente vai ter, de fato, esse rio aí como o esculpidor desse relevo que está sendo, ó, mostrado aqui, tá bom? Depois, aí, na C, ele coloca assim, a porção do relevo indicada pela letra A possui rochas mais resistentes que as demais. Isso é um fato, né? Até por isso ela sobreviveu, né? A ação aí desse rio, né? Então, ela ficou aí em pezinha, né? Sobrevivendo justamente porque, sexto ano, porque ela possui aí rochas mais resistentes, tá bom? Então, aí a gente faz a correção dessa questão 2 aí, tá certo? Colocando F, V, V. Seria a sequência correta. Seguindo aqui, ele vai mostrar, né, uma imagem e diz assim: observe a imagem abaixo para responder as perguntas. E aí depois a gente observar e vai colocar assim, ó: em que área o processo de acumulação é maior que o processo de erosão? Acumula mais do que o processo de erosão. Aqui vai ser, né, com certeza. Então, todas essas áreas mais elevadas, elas vão passar pelo processo aí, né, de erosão maior que a acumulação. A única que vai ter o processo de acumulação maior vai ser essa área aqui mais
plana, não é? Então a gente já comentou esse processo aí, então acontece e fica bem mais claro para vocês. Então é na área 3A. A B diz o seguinte: identifique as áreas onde você não construiria uma casa. E por quê? No relevo aí, quais são as áreas que você aí não construiria uma casa? Né? Então aqui é uma resposta pessoal, mas a gente poderia colocar aqui para o processo de erosão, né? Que poderia estar acontecendo e aí prejudicando, né? A gente poderia aqui não selecionar, né? A área A, B, olha como são íngremes para a gente poder estar construindo qualquer coisa, né? Então, é bem complicado você construir uma casa nesses espaços aqui, tá bom? No 1 também é bem difícil, tá bom? Se a gente for observar, essas 3 áreas aqui são mais complicadas de construir. Aqui na 3 é tranquilo, né? É plano. E aqui também a gente poderia construir porque o seu topo ele é mais também, né? Plano, tá bom? Então, vocês observem aí essas questões. A C diz assim, ó, os riscos de construir uma casa na área indicada pelo número 3, né? Qual é esse risco? Né? Também é uma resposta pessoal. Mas é importante que você observe que aqui há uma área, aqui há uma questão, né, de uma vulnerabilidade ao intemperismo, tá bom? E por aí existir algumas barreiras naturais, mas bem menos do que as demais regiões. Ok? Então, observem aqui essas colocações, lembrando que a B e a C, vocês vão observar se está dentro do contexto, porque são respostas pessoais. Ele pergunta para você, ele coloca a situação para você. Aí seria um contexto mais, né, de observar se está dentro do que a Pro comentou aqui rapidamente com vocês, tá bom? E lembrar também que a gente colocou nas aulas, né, 6º ano. Então, vamos seguindo aqui. Ele coloca essa imagem e essa imagem representa o quê? Que tipo de formação aqui, né, aconteceu aqui? A partir dos agentes aqui do intemperismo e principalmente aqui da erosão, né? Então a gente precisa entender que esse tipo, né, de, a gente pode colocar de uma vala maior, né, mais espaçada, mais aberta, é o que a gente vai chamar de vossoroca, tá bom? Gente, ele ajuda aqui fazendo a descrição da imagem, mas ele pergunta aí de fato, né, o que são aí esses buracos, né, como foi provocado, né? Então, esse buraco aqui a gente chama no contexto das vossorocas, né? A Pro trouxe aí a imagenzinha animada, quando a gente trabalhou a definição e a imagem dessa forma aqui de relevo, né, desse processo que o relevo está sofrendo, tá bom? Então, a gente tem aqui a questão das vossorocas, né? Uma vossoroca aqui bem extensa, por sinal, tá bom? Então, seguindo aqui, ele vai colocar, observem a charge aí abaixo, a gente tem aí, ó, uma formação aí, né, de tempestade, né, a gente vai observar pela questão das nuvens, e também temos aqui, né, uma casa construída num ambiente bem complicado, né, porque a gente tá numa encosta aqui de morro. E aí ele pergunta assim, ó, nessas áreas, todas as vezes que há ameaça de chover, as pessoas entram em pânico. Sobre essas áreas, responda as perguntas abaixo. Que tipo de consequência as chuvas podem trazer para essas áreas? Algo que a gente pode ter aqui, né? A questão do desmoronamento, né? E a questão do movimento de massa. O movimento de massa que eu tô falando aqui é aquele movimento, né, que a gente pega, né, quando chove muito, o solo encharcado acaba escorrendo, né? Então desmorona e leva uma grande massa, né, de espaço aqui no relevo, tá bom? Então, A seria isso, desmoronamento e movimento das massas. B, é recomendável construir habitação nessa área? Por quê? Não é, né? Então, a gente sabe que um não aí, né, é bem gigantesco. Não, as habitações podem sofrer, né, aqui o soterramento, né, a destruição. A C, quais medidas devem ser tomadas para proteger as pessoas que moram nessas áreas, né? Não cortar a vegetação, principalmente, né, já que eles já estão numa questão de morro ali, não desmatar, né, e também realizar, né, construções aí e também uma questão de uma orientação técnica para poder, né, tentar segurar aí ao máximo, né, esse morro que está aí acima
dessas pessoas aí, tá bom, turminha? Então aqui a gente faz a correção de todas as atividades do capítulo 7 do livro de geografia de vocês, tá bom? Então aproveitem a correção, revejam aí os pontos bem direitinho, a gente finaliza aqui nosso processo de correção, né, que já vem se estender há um bom tempo, né, sexto ano? Então, ó, aproveitem. Beijos da Pro, tá bom, turminha?